terceira maior doadora da campanha de Tabata Amaral, a escritora Beatriz Bratcher, defendeu o voto útil no Guilherme Boulos, tá? Ela doou, inclusive, ali para a campanha da Tabata Amaral até o momento, cerca de R$150 mil, e é a terceira maior financiadora da candidatura da Tabata Amaral. E apesar de ela apoiar a Tabata Amaral, a gente está vendo ali que ela assinou o manifesto do voto útil para a Prefeitura de São Paulo, porque existe ali, de acordo com alguns treques internos, a possibilidade de um segundo turno entre Pablo Marçal e o próprio Ricardo Nunes. Eu, Carlito Neto, analisando todos os dados que vieram a público até o momento, pesquisas de internet, treques internos, pesquisas de rua, eu não consigo não ver o Guilherme Boulos no segundo turno, tá? Eu acho que pode sim acontecer o segundo turno entre Guilherme Boulos e Pablo Marçal, acho pouquíssimo provável, mas acredito que pode acontecer sim. A minha análise ainda é que o segundo turno seja entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, mas eu não consigo imaginar o segundo turno que não tem a presença do Guilherme Boulos. Não é só por causa das pesquisas não, tá? É porque historicamente o eleitorado de esquerda na capital paulista é geralmente de 28% a 30%. O percentual histórico desses apoiadores do da esquerda em São Paulo. Então isso, em tese, já garantiria a ida do Guilherme Boulos para o segundo turno contra um dos candidatos bolsonaristas, seja ele Ricardo Nunes, seja ele Pablo Marçal. Do outro lado, inclusive, você tem ali um grupo que assinou uma carta intitulada de O Futuro Agora é com Tabata Amaral, que reúne assinaturas ali de Armínio Fraga, um cara que é da esquerda com certeza radical, do Luciano Huck, esse daí inclusive é o esquerdista, né, medonho, e do Marco Palmeira. Inclusive eu não sei se esse é o Marcos Palmeiras é o Marcos Palmeiras ator, mas se for eu vou pedir pro meu amigo Niso Neto puxar a orelha dele, que ele é primo do Niso, e que não faz sentido, né, esse apoio a Tabata Amaral quando você tem uma candidatura como é a candidatura do Guilherme Boulos, que é muito mais claramente ligada à esquerda do que a candidatura da Tabata Amaral. A própria Beatriz Bratcher não assinou essa carta, né? Essa carta lá, que é O Futuro Agora é com Tabata Amaral. E aí o que acontece? Ela também foi, na campanha de 2022, a segunda maior financiadora da campanha de Lula. No ano, inclusive, lá de 2022, ela, além de ter contribuído com a candidatura do Lula, ela contribuiu também com 32 candidaturas, entre elas a candidatura do Fernando Haddad para o governo de São Paulo, do deputado Túlio Gadelha, do candidato a governo Marcelo Freixo e de Alessandro Molon também no Rio de Janeiro. Outro ponto que me chama muita atenção é que atualmente ela tem colaborado também com outras candidaturas, não é só com a candidatura da Tabata Amaral, tá? Ela tem colaborado, a Beatriz Bratcher, com 25 candidatos, na verdade ela está na lista dos 25 principais doadores desta eleição. E não é só dos principais doadores para a eleição de São Paulo, não. É para a eleição no Brasil inteiro. Por quê? Ela repassou até o momento R$795 mil. Está aqui, ó. E, inclusive, distribuiu esse valor para 18 candidaturas e 3 diretórios partidários. Entre eles está também ali uma colaboração que ela fez para a Ava Santiago, vereadora goiana que tem atuado como uma ponte do governo federal com evangélicos. E aí, o que é que eu quero trazer para vocês aqui em relação a isso, tá? Como que, lamentavelmente, não só parte do nosso campo, como parte das pessoas que dizem defender a democracia estão dizendo o seguinte: ah, eu não vou votar no Boulos no primeiro turno, porque eu fiz isso em 2022, votei no Lula e o Lula agora está fazendo um governo de centro-direita. E eu queria, inclusive, perguntar a essas pessoas em que planeta elas estão. Porque com o candidato, ou melhor, com o Congresso que a gente tem hoje, na verdade, desde sempre, né, mas de 2018 e 2022 para cá, isso ficou mais claro, com um Congresso de maioria esmagadora ligada à extrema-direita bolsonarista, ou se alguns não considerarem que todos da direita são bolsonaristas, que é evidente que nem todos são, mas um Congresso de maioria de direita, vocês esperavam que o governo Lula seria um governo como? A gente tem hoje, numericamente, entre 138 e 140 deputados que a gente entende sendo supostamente de esquerda. Eu tô falando supostamente porque quando vai pro discurso dessa galera que em tese é mais radical, esse número chega a ser menor, né? De acordo com essa situação toda que a gente está trazendo aí em relação ao cenário que pode acontecer já no primeiro turno de São Paulo, muitos desses indivíduos que se acham mais radicais, ou que se dizem mais radicais, entendem, inclusive, que o Congresso não teria nem 125 deputados de esquerda.
Então, se vocês entendem que o Congresso é formado por uma minoria da minoria da minoria da esquerda, como é que vocês imaginam que o governo que precisa da votação da direita, da esquerda, do centro, vai conseguir governar?